Nem Fale com Ela, nem A Má Educação. Natal Amargo é o filme mais pessoal, mais doloroso de Pedro Almodóvar? Será? Quando falamos de Pedro Almodóvar, falamos de um dos últimos, sem dúvida nenhuma, um dos últimos autores do cinema mundial. Um diretor, autor, roteirista que, ao longo de mais de 4 décadas, transformou o gênero de melodrama, terror, desejo, identidade, dor em matéria-prima artística. Mas, especificamente este ano, é o momento da carreira de todo criador em que surge uma pergunta, também deve ter surgido na sua cabeça. É uma pergunta inevitável. A pergunta é: e agora? E quando a gente chega nesse processo, o que acontece quando um artista envelhece, né? E agora? A velhice chega para todo mundo, seja para Pedro Almodóvar, para Antônio Bandeiras. O que acontece quando ele já contou quase todas as histórias que queria contar, com finais absolutamente fantásticos? E o mais importante, o que acontece quando ele começa a desconfiar que está repetindo algo a si mesmo? Ele grava um filme, mas está dizendo algo para si mesmo. E aí, é exatamente neste lugar que eu vou comentar um filme que foi lançado agora, recentemente, Natal Amargo, ou Amarga Navidad. Apesar do título sugerir uma narrativa natalina, a gente começa a assistir pelo título, trata-se de algo muito, mas muito diferente, sabe? É um filme melancólico, aliás, quase muitos dele, né? Reflexivo e profundamente autoconsciente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Eu acho, particularmente, que é o filme mais íntimo desde Dor e Glória. Foi um filme fantástico que tratava droga, recomeço, filme, um pouco de autobiografia, mas também esse Natal Amargo agora é um dos filmes mais incômodos que você vai assistir. Porque dessa vez, o Almodóvar não está interessado apenas em mostrar o sofrimento humano, a dor humana. Ele quer investigar, instigar a uma pergunta ainda mais desconfortável do que acontece quando a velhice chega, do que acontece com a má educação. Até que ponto, aí a gente se pergunta, um artista tem o direito de usar a dor dos outros para criar a própria obra? Será que a literatura traz isso? Será que existe um limite? Essa questão atravessa o filme do início ao fim. Em cada cena de Natal Amargo, essa pergunta atravessa. Até onde vai meu direito? O filme, sem dar muitos spoilers, mas ele acompanha Raul Rossetti, um diretor de cinema envelhecido, que enfrenta um bloqueio criativo. E a gente traz um pouquinho aí para Dor e Glória, né? Ele vive cercado por pessoas que o amam. Ele, para variar, né, tem um companheiro mais jovem, sua assistente de longa data, amigos próximos. Ele tem o que ele precisa. O Almodóvar dá esse background para a pessoa. Embora tenha tudo isso em volta, um companheiro, uma assistente, paradoxalmente ele está sempre e profundamente sozinho.
amargo. E como acontece frequentemente nos filmes mais tardios de Almodóvar, o verdadeiro conflito não é, e quase nunca é, externo. O conflito aqui é dentro de cada personagem. E quando a gente assiste, o conflito passa a fazer parte da gente. O protagonista, Raúl, tenta escrever mais uma vez um roteiro. Almodóvar sempre traz isso como representação dele mesmo. E é nesse momento desse processo criativo que ele cria a primeira camada de espelhos. O filme que ele escreve pro filme passa a ser mostrado para nós. Aquele filme dentro de um filme. Quem viu também Dor e Glória vê isso. Dentro dessa segunda narrativa, temos Elsa, uma cineasta emocionalmente devastada pela morte da mãe. Falando um pouquinho aí sobre Todo sobre minha madre, e aí vai. Mas ela abandona os seus projetos autorais e refugia-se em trabalhos meramente publicitários. É uma mulher que perdeu a direção da própria vida, tentando reencontrar de alguma forma o sentido da vida. Elsa viaja para Lanzarote, ou Lanzarote. Lembra que é um filme dentro de um filme, né? E ali ela encontra pessoas que também foram marcadas pela dor. Dor e Glória se conversam aí de novo. E uma dessas pessoas que ela encontra é a Natália. A Natália é uma mulher consumida pela dor de perder um filho. A partir daí ele tem a dor da perda da mãe, a dor da perda do filho. A partir daí o espectador consegue perceber algo fundamental. Elsa não existe. Ela é uma criação de Raúl. Isso não é spoiler. Sabemos que ele está escrevendo essa história. Mas Raúl, por sua vez, funciona como uma projeção ficcional, aí sim, também do Almodóvar. O Almodóvar se reflete em Raúl, Raúl se reflete em Elsa. A gente tem uma espécie de jogo de espelhos infinitos, aquele espelho que reflete o espelho, que reflete o espelho, um reflexo infinito. O Almodóvar cria um Raúl. O Raúl cria a Elsa. E a Elsa passa a viver as dores e reflete angústias compartilhadas por todos eles. Porque não são todos. É um refletido nos espelhos. É uma estrutura, sabe aquela matriushka? Ela lembra aquelas bonecas russas, onde tem uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. É uma história dentro da outra. O que não é muito novidade para o filme do Almodóvar, vamos ser sinceros. Há vários filmes vão trazendo isso, né? O Dor e Glória traz isso. Vamos ter outros aí. Mas existe algo mais interessante que está acontecendo no filme. Durante décadas, né, quem segue o Almodóvar, ele é conhecido por explorar o desejo. Ele tem como a flor do desejo, a flor do segredo, a lei do desejo. Ele é famoso também por um certo erotismo, uma paixão intensa e, claro, uma intensidade física dos relacionamentos, sejam eles hétero ou homo afetivos. Mas em Natal Amargo acontece algo
radicalmente diferente, uma mudança radical. O desejo, tão famoso, até ele tem a produtora, ele desceu, o desejo vai se ceder espaço totalmente para o cuidado. O amor vai deixar de ser representado pelo impulso sexual e passa a representar a proteção, o acolhimento, a presença. Será que isso seria a mesma coisa refletida de outra forma? Um dos exemplos disso, bem claro, que me lembro aqui que lembro da história, é o Bonifácio. Em qualquer outro filme de Almodóvar, ele seria apenas um símbolo de atração e desejo. Um corpo desejado. Almodóvar tem essa pegada, às vezes homoerótica, fantasiosa, uma fantasia. Mas aqui ele transforma essa personagem em algo completamente diferente. Ao invés dele desejar, sensualizar, ele cuida, ele protege, ele permanece ao lado daquela pessoa vulnerável. É uma reviravolta ou é um espelho de si mesmo? O amor aqui não vai mais aparecer como objeto de conquista, como troféu. O amor aqui vai aparecer como um senso de responsabilidade. E essa mudança talvez revele mais sobre o envelhecimento do diretor do que qualquer diálogo que tenha havido de forma explícita. O passar do tempo, o envelhecer-se. A própria estética do filme acompanha essa transformação. Sabe aquela cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores... Poucos cineastas contemporâneos utilizam as cores de forma tão consciente e proposital quanto Almodóvar faz. E em Natal Amargo, cada tonalidade parece carregar um significado dramático, bom, profundo. E ali, em Madrid, na predominância do amarelo, do ocre, dos tons quentes, as cores passam também a ser associadas ao próprio universo do Raul. As cores te trazem ideias de controle, mas ao mesmo tempo de conforto, de cuidado e de uma certa ilusão que o tempo nos causa de estabilidade. Estabilidade essa que vem com a idade, com maturidade. Mas em determinado momento, você percebeu ao assistir o filme, os tons se tornam azulados. E esse azul vai trazer frio, vai trazer algo clínico. E aparece justamente quando o personagem começa a atrair, mas é uma traição emocional. Ele passa a atrair todas aquelas... de traição, né? uma traição emocional de todos aqueles que o circulam, todos aqueles que fazem parte da sua vida. E algo interessante, é como se a fotografia revelasse antecipadamente tudo aquilo que ainda não foi dito. Ele usa imagens para dizer sem usar palavras. Quando a narrativa se desloca de Madrid para Lanzarote, tudo muda. Do ocre, do amarelo, do azul, agora a gente está em casas brancas. Espaços vazios. A paisagem do filme é quase vulcânica. É um solo negro. Tem aqueles detalhes, as cores de Almodóvar continuam presentes, mas a sensação é quase
extraterrestre. Essa é a palavra. A gente não está, ao assistir o filme na telona ou na telinha, não estamos apenas vendo uma ilha. Não, não é uma ilha. A gente está vendo uma manifestação física de um estado emocional que traz sem palavra para os personagens. O cenário em si fala por si, é parte da cena, as cores são parte disso. O branco absoluto sugere purificação. O preto vulcânico sugere luto. E entre eles, claro, que é se de esperar, que vai aparecer o vermelho, intenso nos vestidos da Elsa. Uma espécie de resistência visual a toda aquela brancura e negritude. É um lembrete de que ainda existe vida, ainda existe desejo de continuar, apesar de tudo, apesar das perdas, apesar de todo o sofrimento, de todos os lados, de dúvidas. E mais uma vez, essa utilização simbólica da paisagem transforma a Ilha de Lanzarote em muito mais do que um cenário almodovariano, né? A cena, a ilha, é uma extensão psicológica da narrativa. É um livro que tivesse uma audiodescrição, teria que ser muito rica. Porque o aspecto mais fascinante de O Natal Amargo surge quando o filme abandona, vamos pensar aí, abandona temporariamente questões emocionais para mergulhar em um dilema profundamente ético. E isso transforma. O que significa, né? O que significa transformar a vida de alguém em arte? Quando você conta a vida de alguém, isso virou arte. Raul utiliza experiências reais de pessoas próximas do seu convívio para construir seu roteiro, para revelar seus segredos, seus medos, suas fragilidades, seus fracassos, suas feridas. Ali, tudo se torna material realmente criativo. Esse é um dos filmes que mexe com a gente. E aí quando a gente volta, né, quando a assistente dele descobre que ele está usando-se de histórias que não são dele, mas que ele percebeu, ela vai e se confronta com ele diretamente. E essa acusação avassaladora e devastadora, porque ela afirma que ele está sugando a vida das pessoas ao seu redor. Olha só que interessante. E, ao contar, ele suga a vida. Ele é um vampiro que, ao invés de pegar, ele recria. É uma cena poderosa, porque ela deixa de ser ficção para ser realidade neste universo. E nesse momento, a gente percebe que o Almodóvar está julgando. Ele está julgando a si mesmo. Como é uma história dentro da história sobre a história, nesse momento é o auto-julgamento. Ao longo de décadas, quantas histórias pessoais foram transformadas em filmes? Quantas dores reais o Almodóvar viu, presenciou e transformou isso em filme. Converteu dores em narrativas que nos prenderam por décadas. Quantas pessoas inspiraram esses personagens, mesmo sem sequer perceber? Quando a gente junta tudo, a gente tem um mosaico da vida do próprio Pedro Almodóvar. O diretor parece que finalmente ele encara essa questão de frente. Não é ele o contador de histórias, são as pessoas.
Não tem resposta fácil aqui. Ele tem que transformar a dor do outro em história, sem justificativas confortáveis. A vida como ela é, a história como ela é. E a recepção crítica reflete muito essa ambiguidade do filme. Lendo sobre os críticos, alguns acham que o filme é uma obra-prima no auge da maturidade de Pedro Almodóvar. Já outros, com um olhar mais... peraí, não é bem assim não. Acusam o filme de ser um filme altamente narcisista, um excesso de autoconsciência. Isso é bom ou ruim? Mas, de certa forma, há sim um distanciamento emocional. Eu estava lendo, e uma das polêmicas mais famosas que envolveu tudo isso foi o crítico Carlos Boyero, que classificou a obra como artificial, excessivamente calculada. Mas será que isso não é um reflexo da maturidade que chegou? Mas talvez essa reação que causou em quem vê seja, e para mim é, exatamente a intenção do filme. Porque o Natal Amargo não foi feito para agradar. Ele não busca conforto, aquela coisa boa do Natal. Ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para ser visto na época do Natal. Ele foi feito para provocar uma reflexão profunda. E essa reflexão atinge seu ápice no desfecho. No desfecho da história, como todos os filmes do Almodóvar, o desfecho vai ser o momento. Quando a gente descobre que toda a narrativa da Elsa não passa de um mero rascunho. É um projeto que Raul decidiu abandonar. Logo, a Elsa não chegou a existir nem na história. O Raul, o criador, a criatura do Almodóvar, percebe que continuar explorando cores e dores alheias seria um erro. Mas será que é um erro? As histórias não se fazem através de experiências dos outros? Pela primeira vez, Raul então escolhe não usar aquelas histórias. Não usar a história que traz a dor do outro. Isso é uma decisão aparentemente simples, mas possui um peso simbólico enorme, porque ele representa, de certa forma, a renúncia, renunciar ao próprio ego. Representa que ele compreendeu que tudo precisa se transformar em arte, ou que às vezes nem tudo precisa se transformar em arte. Nem toda experiência precisa ser apropriada, pegar para si. Às vezes essas experiências simplesmente passam, são pessoas que passam, eu não preciso pegá-las e transformá-las para a tela ou para um livro. Nem toda dor precisa ser narrada. E sempre nos momentos catárticos, né? A catarse final acontece pela bela canção La Llorona, na inesquecível voz de Chabela Vargas. É uma música que carrega séculos de sofrimento coletivo. E talvez justamente essa conclusão que você vai concluir, não tem conclusão, a conclusão de Almodóvar talvez seja exatamente essa, e a música La Llorona vai trazer isso. Percebendo que existe uma diferença entre a dor individual, a dor universal. O individual forma o universal. Existe uma dicotomia entre a obsessão consigo mesmo, de contar sua própria história, e a capacidade de escutar o outro. O que o outro tem para me dizer? Por isso que Natal Amargo pode ser entendido, eu espero que não, como uma despedida. Mas eu acho que não é uma despedida do cinema.
É uma despedida de uma forma de fazer cinema que nos apaixonou por tantos anos. Perceber que às vezes é preciso mudar o ponto de vista. O próprio Almodóvar falou que ele está cansado das suas narrativas autorreferenciais. Não precisa de escrever uma biografia, porque ele já escreveu ao longo das suas obras. Ele deseja agora explorar novos caminhos. E esse próprio filme, quase um terror, traz isso como um novo gênero. Os atores de sempre também foram mudados, temos novas colaborações. Talvez ele queira retornar isso, começando agora, nos próximos anos, ao humor negro que marcou seus primeiros trabalhos. Se isso realmente acontecer, Natal Amargo, nesse ano de 2026, vai ficar registrado como um ponto final artístico que Almodóvar iniciou há décadas atrás. A coisa do autorreferenciamento. Porque esse é um filme não sobre vida plena, mas é um filme sobre envelhecimento. É um filme sobre criação. É um filme sobre culpa. É um filme sobre luto. O que não deixa de ser um pouco autobiográfico também. Acima de tudo, o filme trata de coragem. Da coragem de abandonar não apenas ideias e pensamentos, mas a própria imagem. A imagem que a gente constrói de si mesmo e mostra para o mundo. Porque às vezes o gesto mais difícil para um artista não é criar. É saber quando parar de falar de si mesmo. E esse filme ele mostrou isso. Ele parou de falar de si mesmo e se apropriou de histórias dos outros. É momento de parar de falar sobre si, sobre o seu egocentrismo e finalmente ouvir os outros. É uma conclusão que a gente chega, mas tudo isso em tramas, tragédias, dramas e o Natal como ponto de fundo. Vale super a pena se você não viu ainda, se você quer repensar um pouco o filme e pensar no que o filme fala com você. Comigo ele disse muita coisa. Eu acho que eu passei muitos períodos da minha vida aí com Almodóvar, com seus filmes. Eu quase, em parte, tenho características, tenho ideias, cores, enfim. Natal Amargo, Amarga Navidad, não só vale um filme por ser um ponto final, mas esse ponto final também é a primeira letra da próxima história que está por vir. Não sei quando, são só especulações. Assista Natal Amargo, de Pedro Almodóvar, e eu falo com você sobre algum tema interessante, analisando essas dores, essas nuances, tudo mais que tiver a ver com reflexão, espiritualidade, vida e até cinema. Namaste, Om Tat Sat.